Interpretações de índices. Este vai ser o assunto do vídeo de hoje. Este assunto faz parte de uma playlist de contabilidade empresarial ou contabilidade gerencial, e eu estou utilizando este livro, texto, como base, tá vendo? Do José Carlos Marion. Dá uma olhada nele aqui, o link dele está na descrição caso você tenha interesse. É um livro muito bom, didático, para ter uma noção básica sobre análise das demonstrações contábeis ou sobre contabilidade empresarial, contabilidade gerencial. Eu já estou no capítulo 2, na verdade eu estou começando o capítulo 2 hoje, então eu já gravei diversos vídeos sobre esse livro, estou seguindo ele ponto a ponto e trazendo comentários, enfim, me desenvolvendo, utilizando ele, e aí eu já gravei diversos vídeos sobre a introdução e sobre o capítulo 1. E o assunto do vídeo de hoje é interpretações de índices, que já é o capítulo 2, que se chama Alguns Cuidados para Análise. No vídeo anterior eu já mencionei quais são todos os tópicos que eu gravarei sobre este capítulo. São alguns, é um capítulo bastante extenso. Mas antes disso, antes mesmo de nós entrarmos no capítulo 2, até para que isso seja útil para mim mesmo, como forma de revisão, bem rapidamente eu quero apenas revisar ou revisitar alguns conceitos básicos mesmo de contabilidade gerencial, porque eu fiquei algum tempo sem gravar aqui para o canal, eu gravei alguns vídeos um atrás do outro para poder tirar um mês de férias de gravação, e aí a gente acaba esquecendo de algumas coisas. Acho bastante importante entender ou lembrar disso, que a contabilidade gerencial, contabilidade empresarial, basicamente você vai utilizar as demonstrações contábeis da sua empresa ou do que você estiver analisando de outra empresa, como investimento, enfim, da forma como você quiser, e você está utilizando as demonstrações contábeis. Toda empresa, ela emite ela tem um processo contábil, né, a partir de documentos da empresa, e aí é feita toda uma contabilidade, e o resultado final disso são relatórios contábeis, que alguns são demonstrações contábeis, como balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado, notas explicativas também, entre outros, demonstração de mutações de patrimônio líquido, entre outros. Então essa análise gerencial, essa contabilidade empresarial é baseada nestes documentos, nestas demonstrações. E aí, como forma de introdução, nós vimos neste livro que os níveis de análise das demonstrações contábeis são alguns níveis: nível introdutório, nível intermediário e nível avançado. Sendo que o nível introdutório seria, e é de fato mais elementar, é entender que quando você pega uma demonstração contábil, como o balanço patrimonial, por exemplo, tem que entender que o nível introdutório é entender um pouco do que seja endividamento, do que seja índice. Deixa eu até pegar um gráfico que ele mostra aqui. Então, entender o que seja o tripé de análise, na verdade, antes mesmo de entrar nesse detalhe. Tripé de análise é basicamente, como diz o nome, tripé são 3 pontos, são 3 perspectivas. Então, observar a empresa ou as demonstrações contábeis a partir de uma perspectiva da rentabilidade, da liquidez e do endividamento. Sendo que a rentabilidade, tanto da empresa como do empresário, ou da liquidez, a liquidez corrente seca ou geral, o endividamento é a quantidade e a qualidade da dívida. Então esse é o tripé básico decisorial: entender ou observar a partir das demonstrações contábeis a rentabilidade, a liquidez e o endividamento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre esse tripé que eu acho interessante. Assim são os 3 pilares principais das decisões empresariais: tripé decisório. A situação financeira, que corresponde à capacidade de pagamento da empresa, o fôlego aos pulmões. A estrutura de capital, o dinheiro dos proprietários ou de outros, a estrutura de capital, que é o endividamento, né, equivale à entrada de recursos da empresa, ou seja, o aparelho digestivo, e a posição econômica relativa ao lucro. Então, rentabilidade é a situação econômica da empresa, enquanto que situação financeira é a liquidez da empresa, que avalia basicamente o caixa, né, principalmente. E a estrutura de capital é o endividamento. Bom, isso é uma breve introdução, bem rápida mesmo, isso lá da introdução, antes de entrar no tema de hoje, porque senão nós vamos avançar para o capítulo 2 sem relembrar isso. E isso eu posso resumir toda a introdução dessa forma. Agora, o capítulo 1, de forma bem resumida também, ele traz algumas técnicas de análise básicas, introdutórias, que é você fazer, então, já sabendo que tem esse tripé básico, que é endividamento, rentabilidade e liquidez, ele coloca algumas técnicas básicas de análise. E essas técnicas são a partir de indicadores, a partir de uma análise vertical e horizontal, a partir da análise da taxa de retorno sobre investimento e análise de outras demonstrações contábeis. Então são 4 pontos que ele coloca. Indicadores, que é o assunto do vídeo de hoje, inclusive, que se diz interpretações de índices ou de indicadores, que eu já vou entrar no assunto então. E análise vertical horizontal é quando você tem uma demonstração contábil e você faz uma análise vertical horizontal, ou seja, você, digamos, um balanço patrimonial, análise
Horizontal é quando você analisa os números de um ano para o outro, por exemplo. E análise vertical é quando você analisa, por exemplo, numa demonstração de resultado do exercício, o lucro em relação à receita bruta, quanto que teve de lucro em relação à receita bruta. Então você vai fazendo essa análise vertical. E análise horizontal é quando você cruza de um período para o outro, de forma resumida isso. E análise de taxa de retorno sobre investimento é quanto que teve de retorno sobre o investimento inicial. E análise de outras demonstrações contábeis é cruzar, né, diversas demonstrações contábeis. Bom, tendo feito essa introdução de 5 minutos, quase 6 minutos, agora podemos entrar no vídeo de hoje, que se eu ver que ele fica muito extenso, aí então eu deixarei para tratar melhor no próximo vídeo, porque esse vídeo já está ficando longo, eu não gosto de gravar vídeo longo. Interpretações de índices, o que o texto do professor José Carlos Marion tem a nos dizer sobre isso? Os índices são relações que se estabelecem entre duas grandezas, facilitam sensivelmente o trabalho do analista, uma vez que a apreciação de certas relações ou percentuais é mais significativa, relevante, que a observação dos montantes por si só. Assim, se a empresa tiver um ativo circulante, ou seja, um dos componentes lá do balanço patrimonial, lembrando, o balanço patrimonial é uma demonstração de resultado que demonstra o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa. E aí o ativo circulante é uma das partes, né? Tem o ativo circulante e o não circulante. Assim, se a empresa tiver um ativo circulante de 396.420 dinheiros e um passivo circulante de 198.210, fica um tanto difícil analisar a sua capacidade de pagamento. Todavia, veja, se você observar esse valor bruto numa demonstração, num balanço patrimonial, realmente fica difícil. Você pega o balanço patrimonial, está aqui, ativo circulante, que é aquele ativo que tem liquidez, que gira rápido, por isso que ele se chama ativo circulante, é um bem, um direito, que circula, diferente do ativo não circulante, que ele demora mais, e um passivo circulante, que também é aquela obrigação, aquela conta que circula rápido, ou que precisa ser paga rapidamente no giro. É que ele coloca, se você pega um balanço patrimonial ali, você vê, o ativo circulante é 396 mil, o passivo circulante é 198. É um número que por si só, se você não tiver um índice, ou seja, você tem essas duas grandezas, mas você não faz uma relação entre elas, fica meio solto, né? Então é isso que ele está dizendo nessa primeira parte. E aqui ele diz o seguinte, se a empresa tiver um ativo circulante tal, todavia, se dividirmos o ativo circulante pelo passivo circulante, encontraremos um índice geral igual a 2 dinheiros, ou seja, para cada um de obrigação do passivo, para cada um, e isso se você dividir, né, o ativo circulante pelo passivo circulante. Então o resultado disso é 2, isso significa o quê? Que para cada um dinheiro de obrigação do passivo, de conta para pagar, existem 2 de ativo circulante, ou seja, de dinheiro que está circulante disponível. Ou seja, dinheiro mais valores que se transformarão em dinheiro rapidamente. Essa interpretação será mais bem explicada no capítulo 4, índices de liquidez. Então, aqui, como interpretação de índice, eu trago então essa noção de que é melhor, quando você tem duas grandezas, realizar a divisão entre elas para você compreender melhor, criando assim um índice. Ressaltamos, entretanto, que a análise deverá tomar uma série de precauções quanto à interpretação dos índices. Muitas vezes podem dar falsa imagem de uma situação. Vamos admitir que o ativo circulante da companhia imaginada seja de 100 e seu passivo circulante de 50. Se dividirmos o AC pelo passivo, teremos um índice igual a 2. Se, porém, a empresa resolvesse pagar 49 de sua dívida, a situação seria a seguinte: ativo circulante 51 e passivo circulante 1. Ativo circulante, uma saída de 40, ativo circulante 100, uma saída de 49. Então, você, na verdade, restam no caixa, né, 51, porque você pagou essa dívida, resta 51. E o passivo circulante, um pagamento de 49, você ainda tem um passivo circulante de 1. Portanto, você tem um ativo circulante de 51, porque você já efetuou o pagamento, ao mesmo tempo que isso reduziu o passivo circulante, porque você já assumiu essa dívida, né? Então, restou 1. Observe que diminuímos 49 no passivo circulante, não tem mais aquela conta a pagar, uma vez que houve um pagamento das obrigações e consequente redução da dívida. Para esse pagamento, utilizamos 49 de dinheiro do ativo circulante e assim reduzimos o caixa da empresa. Na verdade, não houve mudança de situação financeira da empresa, somente uma redução de 49 do ativo circulante no passivo circulante. A capacidade de pagamento da empresa é a mesma. Se dividirmos o AC pelo PC, o ativo circulante pelo passivo circulante, obteremos um índice de 51, o que não significa que houve melhora na capacidade de pagamento da empresa de 25 vezes. Não, pois a situação é a mesma. Neste caso, houve uma manipulação, não sendo considerada má-fé. Outra situação, deixa eu ver se esse vídeo já está muito longo. Outra situação a que o analista deve estar atento é a base utilizada para o cálculo de diversos índices. Por exemplo, dados da companhia Y.
Lucro de no ano 2000, 5 milhões. Lucro em 2001, 4 milhões. Lucro de 2002, 4,8 milhões. Poderíamos dizer que o acréscimo na rentabilidade de 2000 para 2001 foi de 20%. Poderíamos dizer. E que o acréscimo de 2001 para 2002 foi também de 20%. Todavia, seria correto tomarmos como base o ano 2000, uma vez que o primeiro cálculo, menos 20, foi realizado com essa base. Veja no exemplo que ele menciona aqui. Assim diríamos, houve decréscimo na rentabilidade de x0 para x1, ou seja, 2000 para 2001, de 20%, e acréscimo, recuperação de 16% de x1 para x2, utilizando sempre como base o ano de 2000. E a conta que ele faz aqui no índice basicamente é essa. Então ele busca o 4 milhões, por exemplo, para ele chegar nesse valor, nesse índice de 16% de recuperação, ele basicamente efetuou a seguinte conta: os 4 milhões e 800 dinheiros subtraído, né? menos os 4 milhões e 800 de 2002, menos os 4 milhões de 2001, dividido pelo ano base, que é ano 2000, por 5 milhões. Então ele chega a esse valor de 16 mil, isso em relação ao ano base do ano 2000. Bom, basicamente essa última parte ele está apenas definindo que é importante colocar um ano base para um cálculo de índice. Beleza, então eu fico por aqui para o vídeo não se estender muito, já ficou longuíssimo, talvez eu tenha que retomar inclusive no próximo vídeo para ficar mais clara essa questão da interpretação de índices, já que no vídeo de hoje eu fiz uma breve revisão de tudo que a gente fez até agora, tudo não, mas de forma bem simples, de contabilidade gerencial, contabilidade empresarial. Fico por aqui, valeu, eu ainda estou aprendendo a lidar com essa câmera, porque agora eu tenho uma câmera, até então eu gravava com a minha GoPro, com o celular, e eu preciso ver como que eu vou desligar porque eu perdi a conexão no celular, então vai ter que ser manual mesmo. Beleza? Valeu, rapaziada, até o próximo vídeo.